Olá, irmãos. Jesus nos conta no Evangelho de Lucas 16, versículo 19 em diante, uma história muito interessante. Ele disse que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Aquele mendigo vivia coberto de chagas, e este ansiava comer o que caía da mesa daquele homem rico, mas em vez disso, os cães vinham lamber-lhe as suas feridas. Porém, chegou o dia em que aquele mendigo morreu, e Jesus conta que os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e Jesus fala que ele foi sepultado. Porém, no Hades, onde estava sendo atormentado, aquele homem rico olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro. Então, aquele homem chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água para que venha refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Jesus conta que Abraão respondeu para aquele homem: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós está posto um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado, ou do seu lado para o nosso lado, não conseguem. Então aquele rico respondeu: Suplico, pai Abraão, manda Lázaro ir até a casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento aonde eu me encontro. E Jesus disse que Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, eles têm a palavra de Deus lá. Que eles procurem ouvi-los. E o rico respondeu para Abraão: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E aí Abraão responde para ele: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meu irmão, minha irmã, para entendermos de uma maneira geral o ensino principal dessa parábola do rico e Lázaro, se faz necessário conhecer um pouco melhor os dois personagens. Aquele homem rico, Jesus fornece alguns dados que são suficientes para entendermos que ele era muito rico. Jesus disse que ele se vestia de púrpura e de linho fino. Essa tintura, a púrpura, ela era bastante cara, era valiosíssima naquela época. E ela era obtida de um molusco, então era muito rara também. Uma túnica de púrpura era o traje digno da realeza. Só quem podia mesmo é que a usava. E embaixo daquela túnica de púrpura ele usava linho fino. Então, além das roupas, aquele homem vivia uma vida de ostentação, participando de festas, de banquetes diários. Ele não se importava nem um pouco com a condição do seu próximo. Aquele rico da parábola era o egoísmo em pessoa. Porém, quando o rico morreu, Jesus menciona que houve um sepultamento. E aqui devemos entender como uma referência a um funeral propício, digno a toda a ostentação que aquele homem esbanjou durante sua vida.
Ele viveu de forma luxuosa e, sem dúvida, o seu sepultamento fez jus à sua importância social, digamos assim. Apesar de toda a sua riqueza, curiosamente nós não sabemos o seu nome. Jesus não mencionou. Ele não se preocupou em nos informar esse detalhe. Mas o nosso Senhor, o nome do rico não tinha qualquer importância. Por outro lado, o nome do mendigo que desejava comer as migalhas de sua mesa ficou marcado na história. Lázaro. Jesus mencionou o nome com toda clareza. Jesus se preocupou em revelar o nome daquele pobre homem. Após a morte, o rico foi para um lugar de tormento. A palavra que aparece originalmente vem do grego Hades. É um termo que possui diferentes significados que dependem do contexto. Mas neste caso específico aqui, a tradução correta seria o inferno. Ou seja, o inferno em seu estado intermediário. A referência é a um lugar de tormento onde a alma do ímpio é atormentada enquanto aguarda a ressurreição do corpo para, após o juízo final, ser lançado em definitivo no lago de fogo, isto é, o inferno em seu estado final. O comportamento daquele homem rico ou daquele homem ímpio lá no inferno é bastante intrigante, nos chama a atenção. Completamente atormentado, aquele homem agora pediu para que Abraão fizesse com que Lázaro molhasse o dedo na água e viesse colocar em sua língua. Tamanho era o tormento. Depois ele também pede para que Abraão mandasse Lázaro à casa de seu pai para fazer com que seus 5 irmãos viessem se arrepender e não viesse ter um destino final igual ao dele. Você consegue perceber que mesmo após a morte, o homem rico continuou com seu comportamento egoísta? Você percebe que ele continuava tratando Lázaro como se fosse um servo, alguém inferior a ele, um garoto de recado? Outra coisa interessante é que o rico sabia muito bem quem era Lázaro. Ele admite conhecer pelo nome o mendigo que ficava jogado à sua porta, esperando por compaixão. As suas palavras no além apenas confirmaram o quanto ele negligenciou a palavra de Deus. Ele não amou a Deus sobre todas as coisas como é para se fazer, está no primeiro mandamento da lei de Deus. Muito menos ele amou o seu próximo como a si mesmo. Lázaro, aquele mendigo, Lázaro é um nome latino que deriva do grego Lázaros, que por sua vez é uma transliteração do nome hebraico que significa Deus tem socorrido ou Deus ajuda. Se acaso esse relato realmente for uma parábola, porque há quem diga que é um fato real, então existe a possibilidade de Jesus ter utilizado esse nome justamente para indicar que aquele mendigo, mesmo com todos os seus problemas e provações que ele enfrentou nessa vida, tinha depositado toda a sua confiança em Deus. Lázaro morreu e, diferentemente do rico, nada, absolutamente nada é dito sobre o seu sepultamento. Ele não recebeu nenhuma honra terrena, nem mesmo de maneira póstuma. Todavia, algo muito mais importante e glorioso do que isto é dito sobre a sua alma. Lázaro foi levado pelos anjos para estar na companhia de Abraão lá no paraíso. Note o contraste impressionante. O mendigo que aqui na terra desejava comer migalhas e tinha por companhia os cães
que aliviavam as suas dores quando lambiam as suas feridas, agora estava na glória, reclinado à mesa celestial, juntamente com Abraão. Maravilhoso, não é? Algumas pessoas erroneamente entendem que a expressão seio de Abraão designa um lugar temporário onde os santos esperam a ressurreição de seus corpos. Na verdade, esse conceito nós não encontramos nas Escrituras. E essa expressão apenas faz referência ao favor especial alcançado por aquele mendigo. Enquanto na terra ele era rejeitado, porém no céu ele estava junto de Abraão, reclinado sobre ele, assim como o apóstolo João também fazia com Jesus, lá em João 13, versículo 25, por ocasião da celebração da ceia. Também devemos ressaltar que Abraão é considerado na Bíblia como o grande patriarca do povo judeu. Mas não apenas isto, ele também é considerado como o pai de todos os redimidos que creem em Jesus. Essa afirmação está em Romanos capítulo 4, versículo 11. Então, independentemente do tempo, ele é o nosso pai na fé. Outra coisa interessante é o fato de que, no relato, Lázaro não pronuncia uma única palavra. Não. Nem enquanto estava vivo, nem mesmo após a morte. Totalmente diferente do rico, Lázaro em nenhum momento precisa tentar se auto-justificar. Nós podemos tirar algumas lições dessa parábola. E são muitas as lições que poderíamos tomar desse relato sobre o rico e Lázaro. Mas antes, nós precisamos enfatizar que o significado principal da parábola do rico e Lázaro é exatamente a advertência contra a avareza. A verdade é que as riquezas terrenas de nada valerão na eternidade fica evidentemente clara nesse texto. Essa parábola é um convite ao arrependimento enquanto ainda há tempo. Após a morte, nada mais poderá ser feito. Estabelecido esse ensino principal, agora podemos pontuar algumas lições derivadas desse princípio. Primeiramente, o problema não é ser rico. Não existe nenhuma passagem bíblica que ensina que é pecado ser rico, que recrimine a questão da riqueza. O que a palavra de Deus condena é o amor ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e as riquezas. Muitos personagens bíblicos foram ricos, como por exemplo José de Arimateia. A Bíblia cita como um homem rico, um homem que viveu nos dias de Jesus. O ensino bíblico é de que alguém é verdadeiramente rico quando compartilha as bênçãos recebidas, as suas bênçãos materiais e espirituais com aqueles que necessitam. O segundo ponto aqui é que a autojustificação não pode livrar ninguém, como nós vimos. Essa parábola foi direcionada aos fariseus, pessoas que achavam que poderiam se apoiar na justiça própria. Eles chamavam Abraão de pai, assim como o rico, e pensavam que, pelo fato de sua linhagem, eles tinham um lugar garantido no paraíso. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos revela que é somente através da justificação pela fé em Jesus Cristo que nós poderemos desfrutar da bem-aventurança eterna. Está em Romanos 5, versículo 1. Terceiro ponto. Após a morte, nada, absolutamente nada poderá ser feito. Mesmo que o relato do rico e Lázaro for identificado como sendo uma parábola, nós não podemos negar o fato de que, de maneira alguma, que verdades definitivas acerca da vida por vir são reveladas muito claramente. Esse texto nos ensina
que não existe qualquer possibilidade de comunicação entre vivos e mortos. Não, isso é engano. Nem mesmo é possível alterar a condição de condenação eterna após a morte. A condição de bem-aventurança como a de Lázaro, ou a de condenação como a do rico, está fixada para sempre. É irreversível. A oportunidade de vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus deve ser aproveitada hoje, aqui, agora. E depende muito da nossa decisão. É uma questão de escolha. O quarto ponto é que o sofrimento é eterno e sem alívio. O ensino que a morte é um sono e que a pessoa fica completamente inconsciente não encontra sustentação bíblica. Não. Esse ensino se equivale de interpretações equivocadas de algumas passagens do Antigo Testamento. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus deixou muito claro que os que já partiram estão plenamente acordados e conscientes. Sim, alguns aguardam o dia do juízo na bem-aventurança, no conforto, no gozo do paraíso, enquanto outros aguardam em sofrimento e tormento num lugar de dor. O quinto ponto é que a salvação é uma obra inteiramente divina. Se o Espírito Santo não regenerar o pecador, nem mesmo o maior dos milagres poderá fazer com que ele se convença do seu pecado. Aquele homem rico pediu para que Abraão enviasse Lázaro e depois qualquer um dos mortos para que fosse ter com seus irmãos, para que estes pudessem se converter e evitar ir para aquele local de tormento. É claro que aquele homem rico, mais uma vez, estava completamente equivocado. O Evangelho de João nos fala de outro Lázaro, aquele que ressuscitou dos mortos. O resultado dessa ressurreição não foi a conversão dos incrédulos, ao contrário. Eles começaram a planejar a morte do próprio Lázaro, que acabara de ser ressuscitado. Nós encontramos isso em João capítulo 11. Por fim, a própria ressurreição de Jesus nos mostra que se Deus não chamar soberanamente o pecador em sua graça, nunca, jamais, tal pecador poderá ser salvo. Ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, o homem morto em delitos e pecados jamais abandona sua obstinação em ser inimigo da palavra de Deus. Aquele homem rico, mesmo após a morte, não demonstrou nenhum arrependimento. Ele apenas lamentou seu sofrimento, mas em nenhum momento indicou que compreendeu os mandamentos do Senhor. O caráter daquele homem rico continuou o mesmo. Ele enxergava Lázaro como um simples servo. Ele tentou se aproveitar de sua condição de descendente de Abraão ao chamá-lo de pai. No final, ele ainda pensou que até mesmo na eternidade, os seus caprichos poderiam ser entendidos. Mas foi tudo engano. Deus abençoe, meu irmão, sua vida, sua família. Um grande abraço.